Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. Talvez o que te trouxe até esse vídeo seja a mensagem que está escrito: Deus não tem o controle da sua vida. Talvez isso te chamou muita atenção, mas eu quero te desafiar a ficar até o final desse conteúdo para você entender o porquê dessa mensagem. Eu tenho certeza que aquilo que vai ser falado vai trazer sobre você uma nova possibilidade de enxergar a vida de uma outra forma. Isso vai te ajudar a crescer como pessoa e também a destravar algumas crenças que estão alojadas aqui dentro como verdade. Por que Deus não tem o controle da nossa vida? Bom, eu acho que todas as respostas que a gente precisa, ele já está presente lá em Gênesis, na criação do mundo. Quando Deus cria o jardim, chamado Jardim do Éden, o Jardim das Delícias, bem no meio do jardim ele coloca uma árvore, que ele chama aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no processo da criação, quando Deus faz o homem no sexto dia, Deus dá para ele, a palavra diz que todas as tardes ele vinha se conectar, ele vinha conversar com o homem. E naquele momento você já se perguntou o que Deus traz no final da tarde para o homem? O que Deus traz para o homem na tarde é exatamente a sabedoria. E quando ele instrui o homem no que o homem deve fazer, ele cria o homem exatamente para o governo, para que ele governe sobre todas as coisas. Ele dá a ordem para o homem dar nome aos animais, para o homem poder fazer qualquer coisa naquele espaço. Mas a única coisa que Deus pede é para que ele não se aproxime da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal. Mas o interessante é que o homem, ele começa a ter dentro de si, ele começa a criar o vitimismo. Lembrando que o primeiro a criar o vitimismo foi Satanás. Quando Satanás estava no céu, Deus deu para ele uma autoridade. A autoridade dele é que ele comandasse sobre todos os anjos essa questão da adoração, do louvor. Mas o anjo, ele olha para o trono e diz: eu não quero só isso, eu quero também a glória, eu quero também o trono para mim. E diante disso você vê o primeiro vitimista a ser formado. E o homem se torna vitimista quando ele consome do fruto do conhecimento. A diferença está que quando ele consome do fruto do conhecimento, começa então o quê? A gerar dentro dele o medo, alguns sentimentos que não foram criados por Deus. E quando Deus aparece no jardim, a voz dele ecoa, e o que Deus pergunta é: Adão, onde tu estás? Da onde tu veio? E essa pergunta tem um peso, porque Deus poderia estar escrito lá que Deus questionou o homem por que ele pecou. Mas essa não foi a indagação de Deus. O homem naquele momento ficou tão constrangido que ele se tornou vitimista. Ele culpa a mulher pelas suas ações. E naquele momento a mulher acaba culpando a serpente e o jogo de culpa vai passando um para o outro. Naquele momento o homem perde a sua identidade. Porque se está escrito na palavra que todo homem é o sacerdote, e como sacerdote, antes que a mulher se submeta a ser submissa ao homem, ele tem que aprender a ser homem. E ser homem, como Cristo apresenta na palavra, é ele amar a esposa como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela. E o interessante é que lá no jardim já tem escrito a mesma coisa que foi escrito lá em Apocalipse no final. O que Deus fala para a mulher e para a serpente é que ele iria colocar desamizade entre as duas e que a mulher iria pisar com seu calcanhar na cabeça da serpente. O detalhe é que isso também está escrito em Apocalipse, no final de tudo, onde a gente já sabe o que vai acontecer. Em Apocalipse está escrito que surgiu no céu uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e ela pisando com seu calcanhar na cabeça da serpente. Por que isso está no último livro e no primeiro livro? Porque a simbologia da mulher representada ali em Apocalipse é a igreja. A igreja que é considerada uma noiva que vai ter o casamento perfeito com o noivo.
e a partir daí é devolvido o governo, né? A igreja passa a ter o governo porque ela vai esmagalhar com seus pés Satanás debaixo dos nossos pés. Isso está escrito na Bíblia. O que isso traz para a gente como lição? Lá no jardim, no princípio, a árvore pode ser chamada de árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas para mim não. Essa árvore tem um nome. Essa árvore se chama amor, porque ela prova aquilo dali é exatamente a possibilidade que Deus nos dá de sermos livres. Ele anseia que as nossas decisões sejam em encontrar a sabedoria. Mas a gente acaba muitas vezes escolhendo pelo conhecimento do bem e do mal. E isso faz toda a diferença. Qual a escolha que a gente tem? Se é pela sabedoria ou se é pelo conhecimento. Se a sua escolha está no conhecimento, você vai experimentar o que é ruim e o que é bom. E foi essa decisão que o homem escolheu. Ele poderia ter todas as escolhas, mas a preferência dele foi o conhecimento. E diante disso, a pergunta que está nesse vídeo, né, que Deus ele não tem o controle sobre a nossa vida, é porque Deus é amor. E o amor de Deus nos deixa livre para tomarmos a nossa própria decisão. E o detalhe é que quando a gente fala desse amor, a palavra também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o amor não sou eu, não é você que está me ouvindo, o amor é Deus. E somente Ele, através da sua sabedoria, pode arrancar todas as dores que tem dentro de nós. Quando a gente entende que não há nada que possa... Deus não tem o controle da nossa vida, por que você fala isso? Deus não tem o controle porque se Ele tivesse, quando a gente define a palavra controle, a palavra controle é a palavra governo. O controle é Ele falar e você obedecer. Se você verdadeiramente obedece os princípios de Deus, então por que você peca? Se você peca, então Deus não tem o controle sobre a sua vida. Porque se Ele tivesse controle sobre a sua vida, você não pecaria. Ele não permitiria que você caísse em tentação. Então, se você cai em tentação, Deus não está no controle da sua vida. Então, se Deus não está no controle da sua vida, quem está no controle da sua vida? Se não é Deus, será que sou eu mesmo que estou no controle da minha vida? Será que sou eu mesmo que tomo as decisões e através das minhas decisões vêm as consequências? Ou será que existe alguém, a terceira pessoa, que tome o controle no nosso lugar e no lugar de Deus? Porque muitas vezes a gente acaba se pedindo que as pessoas nos controlem. A gente acaba criando uma dependência onde necessita do líder para dizer o que é bom, o que é certo, ou necessita da pessoa que ama para poder testificar aquilo que você vai fazer. Talvez dentro de você existe uma sensação de fracasso tão grande que tudo que você vai fazer, você precisa que alguém confirme a sua ideia, confirme o desejo da ação que você quer executar. Se você é dependente dos outros, então nem você governa você mesmo, é os outros que te governam. Então existem essas possibilidades. Deus não está no governo porque decidimos pecar. Se a gente obedecê-lo, então Ele está no nosso governo. Se a gente faz a nossa vontade, quem decide isso por nós somos nós mesmos. E se nós fizermos a vontade de homens, isso prova que nós servimos ao governo do homem. Eu não sei em que momento da vida você pode ser a lembrança dolorosa na vida de alguém. Pode ser que alguém tenha criado uma visão ao seu respeito pelo fato daquilo que ocorreu entre você e a pessoa. Mas nem os seus erros definem quem você é. Nem as suas atitudes erradas vai definir quem você é. Quem define exatamente a sua essência é o próprio Criador. E quando você descobre quem você é de fato na presença de Deus, você se torna alguém inabalável e invencível. Lembrando que no processo da vida, muitas vezes, vai ter gente que vai te caluniar, vai te perseguir, vai zombar, mas essas pessoas, elas só jogam árvore em pedras que dá fruto. Olhe para essas pessoas e veja os frutos que elas conseguem pôr, e olhe para você e veja os frutos que você faz. Gente, se eu olhar para a minha história, eu vou ver que eu já tive tantas possibilidades na minha vida. Eu já tive a oportunidade de ir em povos indígenas na Amazônia e levar o amor de Deus. Eu já tive a oportunidade de ir para comunidades quilombolas no sertão nordestino,
levar a palavra para aqueles que nem conheciam a palavra, que se alimentavam de ratos cozidos do mato, porque não tinham o que comer. Eu já tive a oportunidade de ir para a Turquia, ficar 40 dias cuidando de crianças refugiadas da guerra da Síria. Mas diante desse processo de tantas ações que eu já promovi, eu descobri que as sementes que eu lancei, elas produziram mais frutos dentro de mim do que na vida das pessoas. Não é sobre você levar algo momentâneo para as pessoas, mas sim você fazer de alguma forma, deixar algo marcado dentro delas. O legado existe quando você tem consciência das ações que você fez. E lembre-se que em cada momento da sua vida de dor, de sofrimento, o próprio Deus estava lá com você e assistiu tudo o que aconteceu. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando eu falo que Deus não tem o governo, Ele não tem o controle da nossa vida, é porque o amor de Deus é tão grande que nos deixa livre para tomar as nossas decisões. O livre-arbítrio existe como uma prova de amor. E a prova que Deus espera que seja correspondido por nós é que nós nos amamos de tal forma que a gente prefira sempre a sua presença do que qualquer outra coisa. Então, diante disso, o desafio que eu deixo para você é trazer na memória o que pode te dar esperança. E diante de tudo que você já viveu até hoje, se você hoje fosse viver o seu último dia, qual a certeza que você tem do legado que você deixa? Será que você conseguiu impactar pessoas a ponto de que elas nunca esquecessem o quanto elas foram significantes para você? Chegou o momento da gente transbordar na vida dos outros, porque no momento de pandemia a gente descobre que muitos estão dizendo que nunca viu a humanidade passar por uma situação dessa. Mas eu quero te dizer que a humanidade passa por esse tempo, mas o problema da humanidade não é o vírus. Desde a história que a gente conhece dentro da Bíblia, desde do Noé que fez uma arca para salvar a humanidade, desde José do Egito que foi usado para tirar o povo escravizado das mãos de Faraó, todo o processo de destruição da humanidade, ela ocorre por causa de uma única coisa. É o pecado, é a decisão de escolher o conhecimento do bem e do mal que nos distancia daquele que é perfeito. Então, a gente nunca viu o pecado como crise na humanidade. A gente nunca viu as nossas iniquidades como falha. A gente sempre culpa alguma coisa. Agora, a tragédia da humanidade é um vírus. Mas a gente nunca consegue ver o pecado como a tragédia da humanidade. Porque aqueles que vivem os princípios de Deus, que foi criado lá no jardim, esses sim são verdadeiramente os seguidores que o amam e fazem da sua vida uma renúncia. Porque o que Cristo nos provocou foi negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E o propósito de negar a si mesmo é um processo de dor. É um processo que não é fácil e nem todo mundo quer negar a si mesmo. É melhor satisfazer as nossas próprias vontades. E isso não é viver debaixo do controle de Deus. Deus tem um controle, sim, para soprar o fôlego de vida e para nos tirar dessa terra quando Ele quiser. Mas diante de nós nos submetermos ao seu amor, essa é uma decisão nossa. É nós que decidimos renunciar. É nós que decidimos amá-lo. E Deus reproduziu aquilo que era perfeito no céu. Já existia o Pai, que é a figura de Deus, o Filho, que é o Espírito Santo, tem o Espírito Santo e tem o Filho, que é Jesus. Mas nós também fomos criados nessa trilogia. Nós fomos criados corpo, alma e espírito. E eu quero te dizer com essa mensagem é que renuncie a si mesmo, experimente o que, se entregar verdadeiramente na presença daquele que tudo pode. E a partir do momento que a gente renuncia a quem nós somos, aí sim começamos a viver o controle daquele que é todo soberano e poderoso e que só Ele pode fazer infinitamente mais por cada um de nós. Eu tenho passado pelo processo de autorreflexão e tenho olhado para dentro de mim e tenho ressignificado algumas coisas que estão adormecidas. Porque quando a gente descobre quem nós somos em Deus, a gente descobre que na Bíblia não existe nada que possa ferir ao nosso respeito. O que Deus diz a nosso respeito é que Ele tem bons pensamentos sobre nós. E se Ele tem bons pensamentos de nós, a gente descobre o quanto nós somos filhos amados dEle.
e você é um filho amado, você tem muito valor. Então não desista dos seus sonhos, não desista de viver debaixo de um propósito, e vale a pena permanecer crendo que se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, e se ela produziu bons frutos dentro do seu coração, eu te convido a você compartilhar ao maior número de pessoas que você puder, a se inscrever nesse canal, a dar o seu joinha, porque isso é importante para que o YouTube reconheça que algo de qualidade está sendo produzido. E diante disso eu deixo aqui minha gratidão e te espero até a próxima reflexão. Que a gente entenda de uma vez por todas e que a gente assuma e entregue o controle para aquele que é digno de verdadeiramente escrever uma boa história através de nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.